Fala pessoal, beleza? Galera, seguinte, vou explicar para vocês como utilizar a memória EEPROM do Arduino. Caso você não saiba, o Arduino conta com uma memória onde você pode guardar valores que não são apagados quando você reseta ele. Então, quando você cria um programa com uma variável e vai modificando essa variável ao longo do programa, através das interações das entradas e saídas, sempre que você resetar, ele retoma o valor inicial da variável, que muitas vezes está declarado lá antes do void setup. Então, às vezes você quer que aquele valor continue sendo atualizado a partir do que já estava sendo feito. Então, como guardar ele de uma forma definitiva durante a execução do programa? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, essa memória do Arduino, no caso do Arduino Uno, é o valor de apenas 1K, então são 1024 bytes, 1024 posições onde você pode guardar uma informação de 8 bits. Então, cada informação armazenada vai receber um valor de 0 até 255. Depois eu vou explicar como você pode fazer um sistema para armazenar valores maiores que 255. Mas a princípio é isso que você vai ter, de 0 até 255, e esse tipo de valor pode ser armazenado em 1024 posições, que na verdade vai de 0 até posição 1023. Bom, como que a gente utiliza? Primeiro eu tenho aqui um programinha só para a gente executar e verificar se no seu Arduino já tem alguma informação armazenada. O padrão do Arduino fábrica com todos os espaços preenchidos pelo valor 255. O meu, como eu já usei em outros programas, ele vai estar com valores modificados. Mas a gente vai verificar isso executando esse programa. Inicialmente eu vou ter aqui então a inclusão da biblioteca para usar esse recurso. Então eu tenho um hashtag include do eeprom.h. Essa biblioteca é padrão do Arduino, então você não precisa adicionar ela. E aqui no void setup, onde eu vou ter as ações. Só coloquei ações no void setup, porque ele roda apenas uma vez quando você iniciar o Arduino. E no void loop, então não vai ter nenhuma ação, porque eu não quero que fique rodando isso repetidas vezes. E tem um motivo especial para isso. A memória EEPROM, ela pode ser gravada cerca de 100 mil vezes. Então é um número grande, 100 mil, mas se você pensar que o Arduino pode rodar o void loop 16 mil vezes por segundo, e se você deixar ali uma ação para ele ficar gravando informações, em poucos segundos ou minutos você vai atingir esse valor de 100 mil. Então é interessante você gravar os valores somente em momentos pontuais. Por exemplo, quando você aperta um botão, quando tem o acionamento de um sensor, ou como eu fiz aqui, apenas quando roda o void setup. Então, no início do programa, ele busca informações para atualizar as variáveis. E depois ele segue, não precisa ficar fazendo essa leitura o tempo todo. Bom, o que eu tenho aqui? No início do void setup, eu coloquei o serial.begin de 9600, comando padrão para iniciar a comunicação serial, porque eu quero que apareça no monitor serial as informações do que está acontecendo. Logo abaixo eu coloquei a leitura da EEPROM. Então esse programa aqui está preparado para ler toda a informação em cada endereço dessa EEPROM. Então eu vou ter um laço de repetição, que é um for, e ele vai fazer uma leitura consecutiva. Então ele começa com o parâmetro ali da variável int, uma variável do tipo inteira, chamada de i, com o valor inicial igual a 0, porque eu quero que ele comece a leitura na posição 0. Aí, enquanto esse valor do i for menor do que o comprimento da EEPROM, então eu tenho o comando eeprom.leg. E esse comando ele é justamente para verificar qual é o comprimento máximo da sua EEPROM.
porque mudando de Arduino para Arduino, de modelo, você pode ter diferentes tamanhos de armazenamento. No caso aqui do Arduino Uno, vai ser de 1K, 1024 bytes. E a cada vez que ele verifica essa condição e ela é verdadeira, ele executa aqui a operação do i++. Então ele soma 1 no valor do i. O i começa com 0, depois vai para 1, 2, 3, até chegar no 1023. Quando ele chegar no 1023, isso daqui deixa de ser verdadeiro a função. E então logo aqui abaixo eu tenho a operação, a instrução que vai ser executada a cada repetição. Então eu tenho uma variável do tipo byte, chamada de leitura, e essa variável vai receber a leitura da EEPROM em uma certa posição. Então eu tenho o comando eeprom.read e entre parênteses a letra i. Então inicialmente ele vai fazer a leitura da EEPROM no ponto 0. Aqui vai ser o equivalente de colocar o número 0. Depois ele vai colocar o número 1, e o 2, e o 3, e assim sucessivamente. Então ele vai fazer a leitura ponto por ponto. Se no seu programa você quiser reutilizar isso e colocar um número direto, também funciona perfeitamente. E logo abaixo eu coloquei um comando de serial.println para imprimir um texto e também o resultado das variáveis, para eu poder ler no monitor serial o que está acontecendo. Eu já expliquei em outro vídeo como fazer isso com uma string, então eu uso um comando só para imprimir todas as informações que eu quero. Aí dentro dessa string eu abro e fecho parênteses e coloco ali entre aspas um texto fixo para ser impresso, que é o seguinte: posição i igual. Então depois desse texto tem aqui o sinal mais e a variável i. Então ele vai escrever posição i igual e vai pôr um valor. O primeiro valor é 0, depois é 1, 2, 3. Aí mais, então ele vai pôr mais uma informação. Agora uma sequência de espaços em branco, que é um texto entre aspas. Mais, aí outra informação aqui, eu coloquei EEPROM igual e espaço em branco. E mais, a última informação que vai aparecer em cada linha é o resultado dessa leitura na EEPROM, que é essa variável aqui, leitura, igualada com a eeprom.read. Então, a cada vez que ele executa esse for, enquanto a condição for verdadeira, ele faz a leitura, guarda na variável leitura e imprime o texto para mim. Então, vamos aqui carregar o programa. E após carregar, eu vou abrir o monitor serial e ele vai executar essas ações. Aí você percebe que ele cria uma lista enorme de texto e ele está colocando aqui todas as posições, vai até 1024, ou melhor, até 1023, porque começa a contar no 0. E aqui é EEPROM igual, o valor que está armazenado no minha EEPROM. Eu vou desmarcar a autorrolagem. Como eu sei que até o final ele vai estar tudo 0, eu venho aqui na barra lateral, vou subir no início dessa programação e eu tenho lá na posição i igual a 0, a EEPROM armazenou o valor 6. Depois na posição 1 está com o valor 4, na posição 2 com 236. Então, como eu já executei outros programas, já fiz outras coisas com esse mesmo Arduino, ele tem valores guardados lá. Se eu for fazer qualquer programa para mim, o ideal é eu zerar toda a EEPROM, deixar tudo com valor 0. Lembrando que se o seu é novo, ele vai estar provavelmente com tudo o valor 255. Então você deve zerar também, porque daí sabendo que está no 0, é mais fácil depois você controlar o que acontece com cada espaço da memória. Então, como que a gente faz isso? Eu tenho um outro programa aqui, que é o EEPROM Clear. E todos esses programas estão disponíveis para download na descrição do vídeo. Bom, esse daqui ele vai limpar tudo.
Então começa da mesma forma que o anterior, com o hashtag include da biblioteca EEPROM. No void setup eu também declarei o comando padrão para iniciar a comunicação serial, que é o serial.begin 9600. E aqui eu vou utilizar dois tipos de informação para indicar para eu mesmo o que está acontecendo durante o processo. Então, um tipo de informação vai aparecer no monitor serial, nas mensagens, e o outro é piscar o LED da própria placa do Arduino, aquele LED ligado ao pino 13. Então, como que eu fiz isso? Eu dei aqui o comando pinMode do pino 13 como output. Aí abaixo eu coloquei o digital write do pino 13 como desligado, nível lógico baixo. Então o programa inicia e já vai desligar o LED, está apagado. Aí eu vim aqui e dei o comando serial.println para escrever uma mensagem no monitor serial. Vai escrever gravando valores na EEPROM. Feito isso, eu tenho aqui a etapa onde realmente vai ser gravado o valor que eu quero. Então, novamente, eu tenho um laço de repetição do for, também aqui com uma variável int chamada de i igual ao valor 0, então começa em 0. A condição de verificação é a mesma do programa anterior, enquanto i for maior que o comprimento da EEPROM, ele faz a ação e sempre executa o i++. Então é muito parecido com o anterior, só que o anterior eu estava me relacionando com o comando do EEPROM.read, que é leitura. E agora eu vou usar aqui o comando EEPROM.write, que é para escrever, para gravar um valor na memória. Como que eu faço isso? Eu coloco entre parênteses duas informações. A primeira é o endereço, aonde vai ser gravado, porque ele pode ser gravado da posição 0 até 1023. Então eu coloquei a variável i, porque o comando for vai fazer o i inicialmente 0, depois 1, 2, 3, 4, até chegar no comprimento máximo. E vírgula, o segundo parâmetro que eu coloco dentro do parênteses, é justamente o valor a ser gravado, o valor de 0 a 255. Eu quero que grave sempre o valor 0. Aí todas vão ficar em 0. Quando eu começar a rodar um novo programa, eu tenho aquilo como parâmetro. Eu sei que está tudo zerado e só vai mexer nos valores que eu mandar gravar um valor diferente. Então ele faz isso em todas as posições. Quando terminar de executar esse for, o programa segue para essa linha, onde eu tenho serial.println, imprimindo o texto, processo finalizado com sucesso. E aí no void loop eu coloquei o LED para piscar, o LED do pino 13. Então eu tenho lá o digital write do 13 como ligado. Aí dá o delay de 1 segundo, 1000 milissegundos, e depois o digital write do pino 13 como desligado e mais um delay de 1 segundo. Então ele fica acendendo e apagando a cada 1 segundo para indicar que todo esse processo de escrita, de gravação da memória EEPROM já foi realizado. Então vamos lá, vou carregar esse programa e vou abrir o monitor serial para ver as mensagens. Ele deu um erro ali. Esse tipo de erro é muito comum e geralmente acontece porque eu deixei aberto aqui a janela da COM3, que é o do monitor serial. Eu fecho ele, carrego novamente, vou aguardar um pouco e abrir o monitor serial para ver o resultado. Então ele escreveu lá gravando valores na EEPROM. Após alguns segundos, processo finalizado com sucesso. Muito bem, já posso fechar. Eu sei que está tudo em 0, mas para confirmar, posso voltar no nosso programa de EEPROM leitura, carregar ele. E vocês lembram que antes apareceu no início alguns valores diferentes de 0. Está carregado. Agora eu vou abrir o monitor serial. Ele está aqui já fazendo a leitura de todos, colocando tudo em 0. Então está conferindo com o que eu esperava. Vou tirar a marcação de autorrolagem e vou clicar lá em cima
para ver se as primeiras informações estão em 0. Então, olha aí, posição 0, EEPROM 0, posição 1, EEPROM 0, e assim por diante. Então, agora ele limpou todas as informações. E, claro, tem um detalhe, se você vier no programa do EEPROM leitura, desculpa, do EEPROM Clear, aqui, e aonde está aqui EEPROM.write e o valor 0. O valor 0 é porque eu quero que grave 0 em tudo. Vamos supor que para o seu programa seja mais interessante todos os espaços estarem com o valor 10. Você pode perfeitamente colocar o valor 10 aqui e carregar esse programa. Ele vai atualizar tudo para 10. Então serve para você limpar a memória ou para colocar o mesmo valor em todos os pontos. Também você pode criar um for no seu programa. Em vez do ir até o comprimento, ele vai até um valor específico, por exemplo, enquanto o i é menor que 100. Então, nas 100 primeiras posições, eu vou gravar um valor que seria 5. Se eu carregar esse programa, ele faz isso. Então, são formas de você já começar a pensar em como trabalhar a utilização da memória EEPROM. Bom, por fim, eu criei um programa utilizando a leitura e a gravação desses valores. Então, um programa bem simples, mas para dar uma de como você pode usar dentro da sua lógica de programação. Então, eu tenho aqui um programa chamado simplesmente EEPROM, e o início dele é um hashtag include da biblioteca eeprom.h. Aí eu criei uma única variável do tipo byte e chamei ela de x e igualei com o valor inicial a 0. Logo em seguida temos o início do void setup. E aqui o que eu coloquei? Comando padrão para iniciar comunicação serial, com serial.begin 9600. Esse 9600 é só a velocidade de transmissão de dados, e que no caso do meu computador está configurado para 9600, costuma ser o padrão. E aí eu coloquei aqui uma instrução onde eu estou dizendo para a variável x receber o valor da leitura da EEPROM na posição 0. Então eu tenho o comando eeprom.read da posição 0. Quando é leitura, eu só preciso dizer em que posição eu guardei aquela informação. Quando é gravação ou escrita da memória, eu preciso dizer qual valor vai ser gravado e em qual posição. Então, eu quero que ele faça a leitura sempre que iniciar o Arduino, ele vai passar pelo void setup uma vez. Então, ele vai fazer a leitura na posição 0, que é a primeira posição de armazenamento, e guarda esse valor na variável x. Logo em seguida, ele faz x++, então soma 1 no valor de x. E aí vem aqui na eeprom.write, com o comando eeprom.write, e grava esse novo valor. Então eu pego na posição 0, que é para coincidir com a posição que eu faço leitura, vírgula, o valor que vai ser gravado, vai ser o valor atual da variável x. E por fim, eu coloquei aqui o comando serial.println para imprimir no monitor serial o valor que está sendo lido após essa sequência de comandos. Então o que vai acontecer? Inicialmente, o valor de x é igual a 0. E ele vai fazer a leitura, aqui no void setup, ele vai fazer a leitura da EEPROM na posição 0, que agora eu tenho certeza que está em 0, porque eu usei o programa do EEPROM do Clear. Então ele vai fazer essa leitura, vai ser um 0 também. Esse 0 ele vem e guarda no valor de x. Aí logo abaixo, x++, então vai já para o valor 1. Foi para o valor 1, eu pego e gravo esse valor atualizado naquela posição, na posição 0, mas agora a posição 0 fica com o valor 1. E mostro isso no monitor serial. Quando eu resetar o Arduino, seja apertando o botão de reset
ou simplesmente fechando e abrindo o monitor serial, ele roda mais uma vez o setup. E aí vai acontecer o seguinte, aqui no X, lembra que ele estava com o valor 1. Quando ele fizer a leitura, desculpa, ele estava com o valor 1, mas era através da memória EEPROM. O programa inicia o X com o valor 0, porque está aqui a variável com o valor 0. Mas nesse momento aqui, o X já vai receber o resultado dessa leitura na EEPROM, que é o valor 1. Então ele já muda para 1. E fazendo o X++, agora ele vai para 2. E depois, na escrita dessa EEPROM, ele guarda esse valor 2. Quando eu resetar novamente o Arduino, o processo vai continuando de 1 em 1. Porque ele recebe primeiro aquele valor 0, mas no void setup ele faz a leitura da EEPROM, que é o valor 2. Soma mais 1, vai para 3 e guarda esse valor novamente. Então ele não perde a informação quando eu reseto e fica lá configurado como x igual a 0. Então, de certa forma, esse programa ele serve para eu saber quantas vezes o meu Arduino foi resetado. Então vamos lá, vou carregar o programa e vou abrir o monitor serial. Ele deu ali um pequeno erro, vou fechar a comunicação, janela de comunicação serial, carregar novamente e abrir o monitor serial. Ao abrir esse monitor, apareceu ali o valor 2, porque 1 ele já contou só de quando eu carreguei o programa, ele já deu um reset lá e executou uma vez. Quando eu abri aqui o monitor serial, ele rodou a segunda vez o setup. Se eu fechar e abrir de novo, ele reseta o Arduino e vai me dizer o valor 3. Se eu fechar e abrir novamente, ele vai me dar um valor 4. E se eu for lá no Arduino e apertar o botão Reset, ele roda novamente o void setup e imprime aqui o valor 5. E assim sucessivamente. Sempre que eu abrir o monitor serial, ocorre um reset e um incremento da variável que eu estou armazenando. Bom, espero que esse vídeo já tenha ajudado você. Eu vou deixar para uma segunda parte explicar como guardar valores maiores do que 255, porque aí você tem que combinar algumas equações matemáticas, mas não é nada muito complexo, mas eu prefiro separar em 2 vídeos. E se eu te ajudei com esse vídeo, você pode me ajudar deixando um like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.